Por que é tão fácil tomar a decisão de mudar e até dar os primeiros passos, mas é tão difícil manter essa decisão no longo prazo? Quantas vezes você resolveu mudar algo importante na sua vida? E quantas dessas tentativas realmente deram certo no longo prazo? Essa é uma pergunta especialmente relevante agora, no final do ano, não é mesmo? Aquele momento em que todos nós começamos a sonhar com transformações. Você sabe que quer mudar de vida, ter um estilo de vida mais saudável, fazer exercícios, melhorar a sua alimentação e sono, ler aqueles livros que sempre quis. Em dezembro passado, muito provavelmente você teve exatamente os mesmos desejos. E o que mudou desde então? Por que os seus planos e as promessas deste ano seriam diferentes? Por que é tão difícil? Por que essas mudanças parecem escapar entre os nossos dedos, mesmo quando queremos tanto alcançá-las? A resposta comum é que tudo depende de força de vontade. Como observa a psicóloga e pesquisadora Wendy Wood, tendemos a ver a força de vontade como um simples traço de personalidade. Se você alcança os seus objetivos, é considerado virtuoso ou determinado. Mas se falha, é rotulado como preguiçoso ou sem disciplina. Mas pense comigo, se você precisa mudar, por exemplo, adotar um estilo de vida mais saudável, não seria essa a escolha mais racional? Não deveríamos naturalmente seguir a nossa própria decisão e vontade? A realidade, como você provavelmente já descobriu por experiência própria, é que a mudança vai muito além de simplesmente tomar uma decisão ou ter força de vontade. E essa é uma das principais armadilhas quando pensamos em mudança de comportamento. Essa armadilha nos afeta de duas maneiras principais. Primeiro, pode nos levar a simplesmente desistir quando algo dá errado. É o conforto da desistência justificada, uma desculpa que nos liberta da responsabilidade de tentar outras abordagens. Segundo, essa armadilha nos leva à culpa e à autopunição. Quando falhamos em manter as mudanças, culpamos a nós mesmos, criamos um círculo vicioso de desmotivação e frustração. É realmente difícil confiar apenas na força de vontade. E sabe por quê? Quando precisamos tomar decisões e controlar os nossos comportamentos, nós temos que monitorar cada uma das nossas ações conscientemente. E os processos cognitivos envolvidos nesse monitoramento constante são extremamente cansativos. Eles exigem muita energia mental. Da mesma forma que um esforço físico consome energia do corpo, o esforço mental consome energia do cérebro. Quantas decisões difíceis você já tomou? Quantas vezes teve que resistir a tentações ou manter o foco em tarefas importantes? A força de vontade é a energia mental necessária para controlar conscientemente os nossos comportamentos. Autocontrole e de acordo com a nossa vontade. Mas, como todo esforço mental, ela exige energia constante. E para mantê-la, você precisa exercer autocontrole e direcionar a sua energia continuamente. É um recurso limitado que se esgota com o uso e precisa de tempo para se recuperar. Mais interessante ainda, usamos as mesmas reservas de energia mental para diferentes tarefas. E isso significa que o esforço dedicado a uma atividade prejudica o nosso desempenho em outra. Começa a fazer sentido porque é tão difícil manter várias mudanças ao mesmo tempo. Não existe uma força de vontade específica para tarefas complexas do trabalho e outra diferente para resistir à sobremesa após o jantar. E ao longo do dia, você enfrenta inúmeras decisões que exigem autocontrole. Um esforço contínuo que, aos poucos, vai reduzindo a sua capacidade de tomar decisões eficazes ou resistir a comportamentos prejudiciais. É por isso que manter um novo comportamento apenas pela força de vontade é tão desafiador. Nós estamos constantemente esgotando esse recurso limitado. Vamos recapitular até aqui. Nós vimos que a força de vontade é um recurso limitado que se esgota com o uso como um músculo. Nós usamos a mesma reserva de energia mental para diferentes tarefas do dia, sejam elas relacionadas ao trabalho, relacionamentos ou nossos objetivos pessoais. Vamos supor que você queira se exercitar todos os dias para perder peso.
E para isso, decida ir à academia no final do dia depois do trabalho. Essa é uma das suas decisões de fim de ano, tomada cheia de empolgação, enquanto você segura uma taça de espumante e pensa: no ano que vem, tudo será diferente. O problema é que no primeiro dia, feriado de Ano Novo, é bem diferente mesmo. Você, cheio de energia, vai à academia. No segundo dia, o primeiro dia de trabalho do ano, você não está tão animado assim, mas ainda vai. Já no terceiro dia, após um dia estressante no trabalho, com a volta das cobranças, prazos apertados, somado a um trânsito caótico, você chega em casa com as suas reservas de energia mental completamente esgotadas. E é justamente nesse momento que você precisaria resistir ao impulso de se esparramar no sofá, pegar alguns tabletes do seu chocolate preferido e assistir televisão. Nesse momento crítico, você já desistiu. Sua mente consciente começa a racionalizar, isto é, criar desculpas para você não ir à academia naquele dia. Hoje foi um dia muito pesado, eu mereço descansar, ou só um dia não vai fazer diferença, você pensa. Mas o que está realmente acontecendo aqui? Criar desculpas é um grande talento da nossa mente consciente. Na verdade, é um mecanismo de defesa mental. Você se sente mal por não ir à academia, então a sua mente consciente busca aliviar esse desconforto e a culpa por você não seguir com seu plano de se tornar uma pessoa que pratica exercícios físicos regularmente. E assim surgem as desculpas. Perceba que o sofá e o chocolate já estão fortemente associados aos seus momentos de relaxamento após o trabalho. São estímulos visuais e emocionais que reforçam o comportamento automático de descansar e buscar algo prazeroso depois de um dia difícil. E isso torna ainda mais desafiador adotar o novo comportamento de ir à academia. Observe atentamente o ambiente em que você vive, os caminhos que você percorre e as pessoas com quem convive. A realidade é que você mora no mesmo lugar, percorre o mesmo caminho para o trabalho, encontra as mesmas pessoas, chega em casa nos mesmos horários e se acomoda no mesmo sofá todas as noites, exausto. Olhe ao seu redor agora mesmo. Que elementos do seu ambiente estão ajudando ou atrapalhando seus objetivos? Aquela caixa de doces visível na sua mesa ajuda na dieta? O celular ao alcance facilita a sua concentração? E aqui está um ponto crucial. Quando o seu contexto, o ambiente ao seu redor, permanece estável, as suas ações também tendem a se repetir automaticamente. Já parou para pensar quanto do seu comportamento é realmente escolha sua e quanto é influenciado pelo ambiente? É impressionante como o ambiente exerce uma influência poderosa sobre o nosso comportamento. A maior parte de quem você é vem do ambiente e do caldo social onde você se desenvolveu e vive. Na verdade, grande parte do nosso comportamento não é resultado direto das decisões conscientes que tomamos, mas é moldado pelas circunstâncias ao nosso redor. E esse entendimento nos traz duas ideias fundamentais. A primeira é que as ações que repetimos diariamente, nossas escolhas alimentares, os trajetos que fazemos, são frequentemente guiadas por padrões estabelecidos pelo ambiente físico e social em que vivemos. Por exemplo, trabalhar ou estudar em um ambiente limpo e bem organizado facilita o foco e a produtividade, além de reduzir o estresse. Por outro lado, espaços desorganizados ou repletos de distrações tendem a reforçar comportamentos improdutivos, como a procrastinação. Eliminar objetos ou elementos que desencadeiam comportamentos indesejados, como doces na despensa ou redes sociais no celular, reduz significativamente a probabilidade de ceder a impulsos. Um ambiente que facilita a prática de exercícios, como ruas seguras ou academias acessíveis, aumenta naturalmente a probabilidade de alguém adotar uma rotina saudável. A segunda ideia é ainda mais profunda. As normas culturais, os valores do grupo ao qual pertencemos e os comportamentos observados em nossos pares são poderosos moldadores do que fazemos. Eles ajudam a moldar a nossa própria identidade. Como diz o ditado, diga-me
com quem andas. O ambiente funciona de forma silenciosa, ditando o que você faz automaticamente, sem que você precise pensar conscientemente a cada momento. Se você vive num ambiente que reforça maus comportamentos, a tendência é se perceber como desorganizado ou sem força de vontade. Muitas vezes, sem compreender que o contexto foi o verdadeiro arquiteto desses comportamentos. E aqui está o ponto crucial para entender por que a mudança é tão difícil. Quando você não entende como as coisas funcionam, você fica focado apenas na sua tomada de decisão interna, subestimando o quanto as suas ações são influenciadas pelo ambiente. E para mudar, você precisará lutar contra esse padrão que te influencia. Precisará assumir o controle das suas ações, porque se não o fizer, as ações passadas serão repetidas de modo automático. A dificuldade disso você já conhece. Controlar as suas ações é desgastante. É uma batalha constante contra os seus impulsos naturais, exigindo vigilância permanente. Eis o motivo pelo qual você não consegue mudar. Você precisará de esforço consciente constante. E após um dia estressante, a sua energia mental já está baixa, o que reduz a sua capacidade de resistir a impulsos e tomar decisões que exigem esforço. Nesse estado, o ambiente familiar e acolhedor da casa vence a ideia de se exercitar. A casa se torna um obstáculo. O fato de repetirmos comportamentos de forma automática não é ruim em si. O que é ruim é quando esses comportamentos não estão alinhados com os nossos objetivos, concorda? Na verdade, repetir comportamentos automaticamente é uma solução brilhante que a natureza encontrou para economizarmos energia mental. É um processo que reduz a atividade mental necessária para executar certas tarefas, liberando energia cognitiva para outras atividades mais complexas e inesperadas. São mecanismos de automatização que a evolução desenvolveu ao longo de milhões de anos. Em aproximadamente 43% das vezes, nossas ações são realizadas sem pensamento consciente. São padrões repetitivos de comportamentos, ou seja, são hábitos. De acordo com Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, esse mecanismo permitiu a evolução de comportamentos humanos mais sofisticados, como inventar ferramentas ou planejar estratégias complexas, enquanto as rotinas básicas eram gerenciadas automaticamente. É fascinante notar que o psicólogo William James já compreendia isso em 1890, quando escreveu: quanto mais detalhes da nossa vida cotidiana pudermos entregar a comportamentos automatizados e sem esforço, mais nossos poderes mentais mais elevados serão liberados para o seu trabalho mais adequado. Então, os hábitos não só não são ruins, mas podem ser grandes aliados na persistência dos nossos planos? Exatamente. A mente forma hábitos para repetir o que fazemos no passado e, assim, economizar energia e garantir a consistência no comportamento. Vamos chamar de bons hábitos aqueles comportamentos que estão alinhados com os nossos objetivos, valores e desejos de longo prazo. São comportamentos que nos ajudam a construir uma vida mais saudável, produtiva ou significativa, porque trabalham a favor do que queremos alcançar. Maus hábitos, por outro lado, são os comportamentos automáticos que se opõem aos nossos objetivos ou têm efeitos prejudiciais. Lembra quando eu disse que criar desculpas é um mecanismo de defesa mental para aliviar o desconforto de não persistir no seu plano? Na verdade, esse desconforto existe porque há um claro desalinhamento entre os seus hábitos e os seus objetivos, concorda? E aqui está uma observação fundamental de Wayne Wood. Tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos têm a mesma origem e são construídos pelos mesmos mecanismos. A diferença está apenas no impacto que eles têm na nossa vida. Então, o que nós aprendemos até agora? Primeiro, que o ambiente tem um poder enorme sobre o nosso comportamento. Segundo, que grande parte das nossas ações é automática, influenciada pelo contexto em que vivemos. E terceiro, que para mudar, nós precisamos entender como esse sistema funciona, em vez de apenas confiar na força de vontade.
Um hábito se forma quando um comportamento é repetido num contexto consistente, criando uma associação automática entre um estímulo ambiental, a ação e uma recompensa. Pare um momento e identifique um hábito seu. Consegue identificar qual é o gatilho que dispara esse comportamento? E qual é a recompensa que você obtém? Num determinado contexto, ocorre um estímulo ou sinal no ambiente, que serve como ponto de partida para a ação. Esse estímulo é o que os estudiosos chamam de gatilho do hábito. Por exemplo, na sua meta de ano novo, você cria a expectativa de, assim que terminar o trabalho, se dirigir à academia. O problema é que no seu ambiente existem outros estímulos mais atrativos e familiares. Você chega em casa após um dia cansativo e se depara com a visão do sofá, que ativa o hábito de relaxar. Aí você sente o cansaço, que dispara a busca por conforto imediato, e vê o chocolate ou a televisão. Isso dispara o que nós chamamos de ação do hábito, se esparramar no sofá. E esse comportamento produz o que conhecemos como recompensa do hábito, a sensação de relaxamento e conforto. Observe que nesse contexto temos todos os elementos do hábito claramente identificados. E todo esse processo dependeu da repetição e da estabilidade do ambiente para que o comportamento se tornasse automático e exigisse menos esforço consciente. Por isso, quando o cansaço após o trabalho reduz a sua capacidade de decisão consciente, torna-se mais fácil seguir os padrões automáticos. No caso, ficar em casa. Qual é o insight fundamental aqui? A questão central é você ser capaz de reconhecer que os seus hábitos atuais estão em conflito com o seu objetivo de se tornar alguém que se exercita regularmente. Em outras palavras, você está lidando com maus hábitos. A solução, portanto, é clara. Você precisa substituir maus hábitos por bons hábitos. Você precisa enfraquecer os seus maus hábitos, reduzindo os gatilhos que os ativam ou evitando a sua repetição, e então substituí-los por novos comportamentos. O objetivo é você redirecionar os seus estímulos para ações alinhadas com seus objetivos. Primeiro, você identifica o que ativa o mau hábito, os gatilhos, como o sofá e o cansaço. Esses gatilhos são gerados pelo ambiente, lembra? Portanto, o próximo passo é você modificar o ambiente para favorecer o comportamento desejado e dificultar o indesejado. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença. Essa abordagem prática pode ser adaptada a qualquer objetivo que você queira alcançar. O ambiente se torna um aliado dos seus objetivos, diminuindo os gatilhos negativos e criando estímulos para os comportamentos desejados. Em seguida, passe à ação. Pratique o novo comportamento, associando-o a uma recompensa que o torne gratificante. Mas existe uma recompensa ainda mais poderosa: a satisfação de cumprir uma meta e persistir em um objetivo. A chave está em trabalhar com os mecanismos dos hábitos, não contra eles. Para que um comportamento se transforme em um hábito, ele precisa ser repetido no mesmo contexto até que se torne automático. A repetição é o que realmente consolida o hábito. E à medida que você repete a ação de forma rotineira, o seu cérebro se reconfigura. Com o tempo, você passa a agir de maneira mais automática, sem depender de esforço ou decisão deliberada. Um hábito se formou. E aí vem a pergunta, né? Como superar a dificuldade de repetir o comportamento até que ele se torne um hábito? Essa é uma questão fundamental que vamos explorar no próximo vídeo. Até aqui você já aprendeu por que confiar só na força de vontade não funciona, como os hábitos realmente se formam, como o ambiente influencia o seu comportamento e como começar a substituir maus hábitos por bons hábitos. Mas ainda temos um caminho importante pela frente: como manter a consistência necessária até que o novo comportamento se torne realmente um hábito. Enquanto você espera o próximo vídeo, comece hoje mesmo fazendo uma única mudança no seu ambiente. E me conta nos comentários qual mudança você escolheu fazer, que eu vou adorar ler e responder. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder a continuação dessa conversa. Até o próximo vídeo.